Fala Nação Azul, vamos para as principais notícias do Cruzeirão Cabuloso. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para continuar recebendo as notícias do Cruzeiro. Oliveira destaca Ronaldo em acerto com o Cruzeiro, me motivou ainda mais. Defensor, de 26 anos, possuía a proposta do Vasco, mas optou pelo time estrelado. Ele destacou ainda suas características de jogo e que está à disposição de Pesolano para a quarta. O zagueiro Oliveira foi apresentado oficialmente pelo Cruzeiro nesta segunda-feira, 7, em entrevista coletiva na Toca da Raposa. O defensor falou sobre sua escolha pelo time estrelado, destacando que recebeu uma proposta do Vasco, mas a chegada de Ronaldo Fenômeno à Raposa, assumindo a administração do clube, o motivou para cravar o acerto com o Cruzeiro. Houve a proposta do Vasco, como a maioria sabe, treinador me ligou, Zé, um cara que eu já tinha trabalhado um pouco com ele, cheguei na base. Mas o Cruzeiro me chamou a atenção porque é um clube muito grande no Brasil, não desmerecendo o Vasco também é. Mas o que pesou mais assim foi o Ronaldo Fenômeno estar assumindo aqui, isso aí pesou bastante para mim e isso me motivou mais ainda para vir aqui ajudar, disse o novo defensor. Oliveira destacou também suas características de jogo, apontando que pode ser um defensor técnico, com boa saída de bola, mas que também pode ser aquele zagueiro, sem medo de dividida. Não tenho tanta preferência de lado, sou um zagueiro destro, jogo dos dois lados, sou bastante técnico, me considero um cara bastante técnico, boa saída de bola, bons passes. Se tiver na hora também de rachar o cara, zagueiro é zagueiro, e é isso aí, sou meio a meio. Se tiver que sair jogando eu saio, mas se tiver que dar uma chegadinha tem que dar, destacou Oliveira. O zagueiro também está pronto para poder atuar e deixou a possibilidade de fazer sua estreia com o técnico Paulo Pesolano. Oliveira, de 26 anos, realizou a pré-temporada com o elenco do Atlético Goianiense e já vem treinando com o Grupo Celeste desde a semana passada, inclusive sendo relacionado para a partida contra a Caldense, quando o Cruzeiro venceu de virada, por 2-1. Estou preparado, porque cheguei já no começo do ano já tinha feito a pré-temporada, então quando eu vim para cá já estava bem, e quando cheguei aqui, fiz alguns trabalhos com o professor e agora já estou com o grupo. Então a hora que o professor precisar eu vou estar disposto a ajudar, cravou o atleta. Diante do Democrata de Governador Valadares, na próxima quarta-feira, 9, o Cruzeiro não vai contar com o zagueiro Sidney, que está lesionado, e também com Matheus Silva, que cumprirá suspensão. Fernando Canezinha é regularizado no BID e pode estrear. Apresentado na semana passada pelo Cruzeiro, amador Fernando Canezin, ex-Atlético Paranaense, já tem condições legais de fazer sua estreia, ele pode atuar também como segundo volante. Técnico do Cruzeiro, Paulo Pesolano tem mais um jogador à sua disposição para os jogos a partir desta segunda-feira, 7. O contrato do meia Fernando Canezin foi regularizado e já publicado no Boletim Informativo Diário, BID, da Confederação Brasileira de Futebol. A contratação de Canezin foi uma espécie de oportunidade de mercado. O jogador está livre depois de não ter o contrato renovado pelo Atlético Paranaense, clube pelo qual atuou nas duas últimas temporadas. Na sua apresentação, Canezin já afirmou que pode atuar tanto como um segundo volante quanto como um amador. Vai depender de como o professor avaliar, como ele achar que posso me encaixar em sua filosofia de jogo, destacou. A questão física não deve ser tanto problema para Canezin. Antes de acertar com o Cruzeiro, ele já vinha se dedicando a manter a forma. O bom preparo, inclusive, foi uma das características citas pelo próprio jogador ao apresentar suas características à torcida celeste. A maior dificuldade deve ser mesmo conseguir uma vaga na equipe. Para o setor de meio-campo, o técnico Paulo Pesolano já conta com os volantes Lucas Ventura, Adriano, Pedro Castro, Rômulo, William Oliveira e Ageu e os amadores Marco Antônio, João Paulo, Giovanni e Daniel. Ida de Fabrício Bruno para o Fla renderá cerca de 3 milhões de reais para o Cruzeiro. Raposa tem 20% dos direitos do jogador e ainda receberá valores provenientes do mecanismo de solidariedade da CBF. O Flamengo reforçou seu sistema defensivo com a chegada de Fabrício Bruno, jogador revelado nas categorias de base do Cruzeiro. Pelo atleta, o clube rubro-negro desembolsou 2,5 milhões de euros, cerca de 15 milhões de reais, junto ao Red Bull Bragantino.
O último balanço estrelado apontou que a Raposa possui 20% dos direitos de Fabrício Bruno. Mediante a isso, o Clube Mineiro vai faturar na operação cerca de 3 milhões de reais e remanescentes do mecanismo de solidariedade da CBF, já que o Cruzeiro é o clube formador de Fabrício. O último ano de Fabrício Bruno com a camisa celeste foi em 2019, o fatídico ano da queda celeste. Em todo o seu período de Raposa, o jogador esteve em campo em 34 partidas e foi às redes em uma oportunidade. Ele se transferiu para o Red Bull em 2020, quando entrou em acordo com o Cruzeiro para a saída da Toca da Raposa. Pelo time paulista, fez parte da campanha do vice-campeonato da Copa Sul-Americana, além de ter feito 33 jogos na Série A 2021, despertando a atenção do Flamengo por suas atuações consistentes. Fabrício Bruno ainda possui uma passagem na Chapecoense, onde destacou-se pelo time catarinense com 60 partidas disputadas e grande admiração por parte da torcida condá. Wagner Pires de Sá excluído do conselho do clube. Ex-presidente do clube em 2019, ano que culminou com o rebaixamento no Brasileiro, Wagner Pires de Sá teve perda do mandato apoiada pelos conselheiros em votação extraordinária realizada nesta segunda, 7. Demorou uma eternidade, mas enfim aconteceu. Exatos 546 dias depois de a Polícia Civil concluir inquérito e indiciar Wagner Pires de Sá, o Conselho Deliberativo do Cruzeiro decidiu nesta segunda, 7, por cassar o mandato do ex-presidente do clube. Ao todo, 136 conselheiros participaram da votação. Destes, 113 votaram a favor da cassação de Wagner Pires Sá, 20 votaram contra, 2 anularam o voto e um conselheiro votou em branco. De acordo com o edital de convocação divulgado pelo Conselho Deliberativo do Cruzeiro, Wagner foi julgado por falta de natureza grave, cometida ao longo do seu mandato. Wagner assumiu a presidência do Cruzeiro em janeiro de 2018 e antes mesmo de completar 2 anos à frente do clube, pressionado por denúncia de diversas irregularidades administrativas, renunciou ao cargo em dezembro de 2019, assim como seus 2 vice-presidentes à época, Ronaldo Granata e Hermínio Lemos. Wagner comandava o Cruzeiro durante a temporada que resultou no rebaixamento à Série B, no final de 2019. Apesar de renunciar ao cargo de presidente, ele seguia com mandato de conselheiro benemérito do clube. Na Justiça, Wagner Pires é réu, desde o final de 2020, de denúncia oferecida pelo Ministério Público de Minas Gerais. Ele responde por falsidade ideológica, apropriação indébita e formação de organização criminosa. De acordo com o Ministério Público de Minas Gerais, o rombo nos cofres do clube ultrapassa a casa dos 6,5 milhões de reais. Gestão duvidosa. Durante o curto período de tempo em que esteve na presidência de clube, Wagner Pires de Sá teve sua gestão marcada por gastos excessivos com salários de jogadores, elevadas despesas com serviços terceirizados, pagamento a comissões e denúncias de gastos irregulares com os cartões corporativos do clube. Apesar de dentro de campo o time ter conseguido vencer o Mineiro e a Copa do Brasil de 2018 e o Mineiro de 2019, o custo destas conquistas para a saúde do clube foi gigantesco. De acordo com o relatório da empresa de consultoria Kroll, nos quase 2 anos da gestão de Wagner, a dívida do clube saltou de 400 milhões de reais para quase 1,2 bilhão de reais. Sem conseguir arcar com seus compromissos, a Raposa mergulhou em grave crise financeira, que se refletiu, claro, dentro de campo, culminando no rebaixamento. Adiamento. Inicialmente, a reunião do Conselho Deliberativo para votar a cassação do mandato de Wagner Pires Sá estava marcada para o dia 18 de outubro de 2021, mas, de acordo com o clube, teve que ser adiada devido à necessidade de saneamentos formais do referido procedimento disciplinar, por zelo formal e para a manutenção do devido processo legal, com o objetivo de evitar eventual futura judicialização da questão. De acordo com o comunicado divulgado pelo Cruzeiro, a convocação da reunião, assinada pelo presidente do Conselho, Najib Simões, obedeceu parâmetros do Estatuto, do Regimento Interno do Conselho e Regimento Interno da Comissão de Ética, Disciplina e Corregedoria. Na reunião desta segunda, 7, que não foi aberta à imprensa, os conselheiros beneméritos, natos e efetivos do Cruzeiro compareceram no ginásio do Barro Preto a partir de 17h30. Às 19h, os portões foram fechados, foi realizada a leitura do relatório, seguida da defesa de Wagner Pires de Sá. Depois, a votação foi realizada de forma secreta.
Os conselheiros se retiraram do ginásio e foi feita a apuração, acompanhada pela comissão de fiscalização. De acordo com o clube, para evitar aglomerações, a sede do Barro Preto não foi sequer aberta para atividades dos associados. Todos os presentes na reunião do conselho teriam respeitado as medidas de prevenção ao coronavírus. Por enquanto é isso, pessoal. Em breve voltamos com mais notícias do Cruzeiro. Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Até o próximo vídeo.